Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante. Já temos sido tão abençoados na manhã de hoje, não é verdade? E aí, falando dos aniversariantes, a irmã Marilene fez aniversário também essa semana, outros irmãos. E aí a gente ouviu esse testemunho do irmão Otton, esse testemunho que tanto nos abençoou. E tantas coisas Deus já falou no louvor, até nos avisos nós somos edificados. Mas nesse momento nós vamos à palavra do Senhor. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. E aqueles que encontrarem e desejarem se colocar de pé, para fazermos juntos a leitura inicial, eu convido que assim procedam. 1 livro dos Reis, capítulo de número 19. Registra a palavra do Senhor. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, versículo 2, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque, Senhor, tu tens falado aos nossos corações e continuas falando a cada dia. Pedimos, Deus, então, que nesse momento, nesta manhã, pela internet, a quem assiste, enfim, que tu possas continuar falando conosco. Mas não apenas falando para nos informar, mas para gerar em nós reações, posturas, tomadas de decisões. E o que nós pedimos então, Pai, nós fazemos desde já agradecidos em o sacrossanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem adoramos e a quem aguardamos, em nome dele que a ti oramos, amém e amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. O profeta Elias, ele aparece no texto bíblico sem uma genealogia, não tem nenhuma outra informação do surgimento desse profeta, senão que ele era tesbita, era de uma região chamada, ou cidade chamada Tesbe, e ele aparece no texto bíblico, no contexto de um rei chamado Acabe. Acabe era um rei que não tinha suas convicções religiosas muito profundas e era muito levado pelas informações de sua esposa Jezabel, que era uma adoradora de Baal. E então começou, por influência dela, começou uma perseguição aos profetas de Deus. Muitos morreram, outros fugiram e se esconderam. Mas aí então surge em cena Elias. E Elias, como principal desses profetas, ele chega na presença de Acabe e ele fala para Acabe sobre o juízo de Deus. Primeiro, capítulo 17. E ele fala então que haveria seca sobre a terra. E durante 3 anos e meio, isso acontece. Deus fala então para Elias, olha, foge. E mais uma vez então nós vemos Elias saindo da presença de Acabe e se escondendo. Passa-se esse tempo, 3 anos e meio depois, Elias surge novamente. E quando Elias surge novamente, Acabe até fala, és tu o perturbador de Israel? E ali então surge a proposta do confronto entre Deus e a divindade, as divindades cultuadas pelos cananeus que estavam então ali sendo exercidas em culto em Israel, principalmente os profetas de Baal. E aí então nós temos o capítulo 18, onde nós temos esse grande encontro. Os profetas de Baal, buscando a manifestação de Baal, e Elias, representando todos os profetas, buscando ao Senhor. E nós conhecemos a história. E a história nos mostra que Elias ora, e Deus derrama fogo do céu sobre aquele altar de 12 pedras, o consome, e depois disso então, há uma mortandade entre os profetas de Baal. E aí está o nosso contexto. Mais uma vez, Jezabel fica irada
e manda então matarem Elias. E Elias mais uma vez foge. Elias foge, e o texto que nós lemos, que é o que introduz esse momento preciso pós o fogo do céu, pós o milagre acontecer, pós a vitória da representação do povo de Deus contra a idolatria. Mas Elias foge, e nós temos então perguntas que Deus faz, uma pergunta que Deus faz duplicadamente. Vejamos o versículo 9 e o versículo 13. Diz assim o versículo 9: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E no versículo 13, na continuação dessa mesma tela, diz: e quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias tinha fugido, deixou seu servo Berseba, foi para o monte Horebe, ali no Sinai, e no mesmo local onde 500 anos antes Moisés tinha desejado a morte, ele deseja morrer. Apesar do grande milagre, apesar do que Deus fez com ele, ele queria morrer, ele queria desistir. E Deus então pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias, nessa caverna? O que você está fazendo aqui, Elias, no monte Horebe? O que você está fazendo aqui? Deus faz perguntas não porque ele não sabe a resposta. O nome disso são perguntas retóricas, quando a resposta já está embutida naquilo que a pessoa vai então responder. Deus, ele fala para Adão, Gênesis 3, onde estás? Deus, ele fala para Caim, em Gênesis 4, Caim, cadê o teu irmão Abel? Deus, ele fala em Êxodo 4 para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Deus, ele fala para Isaías, no Isaías número 6, capítulo 6, Isaías, a quem enviarei? Quando Deus faz perguntas, é porque Deus espera que a nossa resposta já esteja embutida com uma reação, com assumir que nós devemos tomar uma postura. Quando Deus pergunta a Elias: que fazes aqui, Elias? É porque Deus estava mostrando a Elias que Elias saiu do centro da vontade de Deus. Elias não estava no momento, no local que Deus quisesse que ele estivesse. Elias era um profeta de Deus, mas saiu da direção de Deus. E muitas vezes nós, como Elias, depois de passarmos por ameaças, situações difíceis, nós lemos o texto, Elias teve medo, ele foge, ele quer morrer, ele se esconde, e Deus só pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Porque ele saiu da vontade de Deus, ele saiu de onde Deus queria que ele estivesse, e acontece conosco. E Deus está perguntando para muitos de nós, muitos que nos ouvem essa mensagem, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo onde você se encontra? Por que você está aí? Por que você não está onde Deus mostrou que você devia estar? Então é momento de nós refletirmos, se independentemente do que Deus tem feito ao longo de nossas vidas, nós continuamos fugindo da sua vontade. Jonas fugiu da vontade de Deus. Deus enviou um grande peixe, mas antes de enviar o grande peixe para tragá-lo, Deus mobilizou as pessoas do barco para que o jogassem ao mar. Deus, ele cria circunstâncias, porque nosso lugar não é Tarsis, muitas vezes nosso lugar é Nínive, muitas vezes nosso lugar é um lugar difícil, mas é ali onde Deus quer que nós estejamos. E Deus então pergunta para Elias: Elias, onde estás? E ali então, meus amados irmãos, nós vamos para o versículo 14, quando ele responde. A Bíblia diz: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Meus amados irmãos, capítulo 17 mostra que através de Elias, Deus fechou os céus por 3 anos e meio. O mesmo capítulo mostra que ele multiplica a farinha da panela e o azeite da botija.
O capítulo 17 mostra que ele ressuscita morto. A Bíblia diz que ele foi alimentado por corvos. Só milagres. A Bíblia diz no capítulo 18 que desce fogo do céu quando ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que ele volta a Acabe e volta a chover em Israel. O homem que experimenta uma sequência enorme, considerável de milagres, agora ele quer desistir. Muitos de nós nos esquecemos do que Deus fez e nós queremos desistir. Nós queremos abandonar, nós queremos fugir, nós queremos morrer. Muitas vezes não quanto a uma perspectiva de suicídio físico, mas morrer inclusive ministerialmente. Eu não quero mais fazer a obra de Deus. Eu já fiz tantas coisas, já fiz isso, já fiz aquilo, agora eu quero parar. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Deus tem um plano para a tua vida. O fato é que Elias mostra que todos nós temos desculpas, e as desculpas, elas são muitas vezes fantasiosas, porque ele fala uma verdade: tenho sido muito zeloso para com o Senhor, mas ele fala traz uma informação que não é precisa. Ele fala: só fiquei eu, peraí, tinha mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, tinha muitos outros. É porque quando nós estamos na crise, nós só olhamos para nós mesmos, nós não olhamos para outros, inclusive que precisam de nós. Os outros profetas também precisavam do apoio de Elias. Aquela terra de Israel ainda precisava da atuação de Elias. Mas ele fala: eu estou só. Quando o medo vem, quando as dificuldades vêm, muitas vezes pensamos que estamos sozinhos. E Deus chega e pergunta para Elias: o que você está fazendo aí, Elias? Então, meus amados, nós devemos entender que muitas vezes, quando estamos no meio da solidão, nós só focamos o problema e nos esquecemos dos milagres que nós já vivenciamos. Nós devemos nos lembrar do que Deus já fez em nossas vidas. Nós não podemos esquecer que o Senhor que batalhou conosco anos atrás, meses atrás, épocas atrás, continua ao seu lado. Então não desista. Sei que crises acontecem, desertos surgem, mas quando nós fugimos da vontade de Deus, ou procuramos fugir da vontade de Deus, nos esquecemos muitas vezes das coisas grandes que Deus fez. Nós devemos lembrar. Deus fala, e Elias então ele abre o coração, ele fala: eu tenho sido muito zeloso, como se ele falasse: eu não tenho compensado de servir. É o que muitas vezes nos falamos: não tenho compensado de servir, eu tenho sido perseguido, eu não tenho tido sucesso, orações minhas não têm sido respondidas. E nós, volto a dizer, só olhamos para nós mesmos. E muitas vezes nós começamos a estabelecer aquele que era um altar de 12 pedras no Monte Carmelo, que desceu o fogo, que era o altar para Deus. Nós começamos, depois disso, a levantar um altar para nós mesmos, onde nós somos a única figura que nós olhamos. E aí então, no versículo 15 e no versículo 16 nós lemos: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho. Eu vou repetir essa frase: vá e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azazel como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Muitas vezes, nós precisamos recuar do caminho onde nós estamos trilhando. Deus, ele fala para Elias: vá, retorne, volte para o caminho de Damasco, é outra direção, volta para a direção que eu te coloquei. Porque muitas vezes nós queremos fugir da direção de Deus, mas Deus, ele fala: volte. Elias deve ter falado assim: mas eu já estou cansado, eu já fiz tantos milagres, já fiz tantas obras de Deus. E Deus fala: você ainda vai ter ungir Azazel, você ainda vai ungir Jeú, e você ainda vai levantar Eliseu. Para Elias, ele tinha acabado o seu ministério. Para Deus, ele ainda tinha 3 tarefas. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, já esteja cansado
de trilhar, inclusive no ministério. Eu não sei para onde essa mensagem vai. Eu só sei que muitas vezes as pessoas estão assim: eu não tenho mais nada o que fazer, eu vou parar, eu vou apenas ficar ouvindo as mensagens, eu vou apenas, eventualmente, quando tiver vontade, ir assistir, participar de um culto, mas na verdade, muitas vezes, nem participar, é assistir mesmo um culto. Eu vou ouvir uma mensagem de vez em quando, é só isso que eu vou fazer. Mas Deus está falando: não, eu não te chamei para isso. Você ainda tem que fazer 3 coisas, você ainda tem 3 tarefas para fazer. E meus amados irmãos, é momento então de nós ouvirmos a voz de Deus e retornarmos do caminho de onde nunca deveríamos sair. Se Deus te perguntar e estiver falando no teu coração: o que fazes aqui? É porque você precisa tomar uma decisão. E Deus então falou: volte ao seu caminho. A Bíblia diz no versículo 19, no seu início: Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Ele só encontra Eliseu porque ele obedeceu. Ainda que nós possamos ter o erro de tomar uma decisão que não devia ser tomada, Deus falando ao nosso coração, pela sua misericórdia e graça, nós devemos ouvir e atender, ouvir e obedecer. Então Elias sai dali daquele local. Deus fala: que fazes aqui? Então ele sai. Deus fala: volta ao caminho de Damasco, ao deserto de Damasco, ao caminho do deserto de Damasco. Então ele sai e volta ao caminho do deserto de Damasco. E ele sai e encontra Eliseu. Deus queria que ele encontrasse Eliseu. Muitas vezes nós estamos fugindo da direção de Deus, mas Deus está falando: o caminho é do deserto, é outro caminho de deserto. Mas ali está a pessoa que você precisa levantar, ali está a pessoa que você precisa abençoar, ali está a pessoa pelo qual eu quero te enviar para você trabalhar e preparar. Nós devemos ser canais de bênção, e muitas vezes nós somos egoístas para esquecer isso. Nós devemos então abençoar vidas. Como? Ouvindo a voz de Deus e obedecendo, estando sempre, e esse é o segredo, no centro da vontade de Deus, sempre no centro da vontade de Deus. Onde quer, Deus, que Tu queres que eu esteja? Onde Tu queres que eu esteja? Qual é o Teu desejo para a minha vida? Qual é a direção que eu preciso trilhar? Há poucos domingos se pregou neste púlpito a respeito da coluna de fumaça durante o dia e a coluna de fogo durante a noite para guiar Israel no deserto. Ainda que estejamos no deserto, Deus nos guia. Esse homem estava numa caverna, Deus falou com ele. Nínive estava no fundo do mar, Deus falou com ele. Onde você está? O que importa é que você ouça a voz de Deus, mas mais importante ainda é que você obedeça a voz de Deus. Por que é mais importante? Porque muitos ouvem a voz de Deus, mas não obedecem. Nós devemos ouvir, obedecer. A Bíblia diz: e saiu ele dali e encontrou Eliseu. E aí continua o texto da palavra de Deus, dizendo na continuação do versículo 19: filho de Safate. O versículo 19 eu coloquei até o termo hebraico Safate, que significa julgados. A Bíblia diz que, Jeremias capítulo 49, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira. Meus amados irmãos, nós devemos procurar fazer a obra do Senhor com excelência, em tudo que nós fizermos. Se for para pregar, nos preparemos para isso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 7, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se for para servir no louvor, é com excelência. Se for para servir na aula para as crianças, é com excelência. Se for para qualquer setor que nós formos servir, devemos servir com excelência, porque maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente de qualquer maneira. E muitas vezes nós fazemos de qualquer maneira, porque estamos escalados, nem oramos antes do nosso serviço,
nem pedimos, Deus me usa para abençoar vidas antes do nosso serviço. Nós vamos para cumprir escalas. Meus amados irmãos, igreja não é uma profissão que você está lá cumprindo um horário para... Não, nós fazemos de coração, voluntariamente, mas servindo ao irmão como se nós estivéssemos servindo a quem? Ao Senhor. Então devemos fazer as coisas com coração, mesmo diante de momentos difíceis. Nós, Senhor, me usa na tua obra, me usa como instrumento teu, que eu seja um canal de bênção. Não que nós necessitemos do reconhecimento de pessoas, porque há pessoas que nem vão te agradecer pelo teu serviço. Eu volto a dizer, há irmãos que estão trabalhando nesse momento no multimídia, numa sala isolada que você nem está vendo, e nunca vão receber talvez um obrigado pelo seu serviço. O irmão que está no som lá atrás, o irmão que está na calçada ali embaixo, recepcionando os irmãos, o pessoal que está trabalhando com as crianças, vários setores funcionando nesse momento. Então não espere você que o seu serviço vai exigir do seu ego, a alimentação do seu ego, que você possa, que você venha receber um elogio. Ontem eu li um livro, Ego Transformado, Timothy Keller. Ele fala exatamente isso. Muitas vezes nós estamos trabalhando por causa do nosso ego. Não. Ele usa o termo de Paulo sobre não ser julgado pelos outros, e ele é julgado por Deus. Nós devemos ter esse enfoque. Nós servimos ao Senhor. É Ele que nos recompensa, é Ele que nos completa, é Ele que nos alegra. Servir a Deus, mesmo que ninguém diga obrigado, ainda assim vai nos alegrar, se nós tivermos um espírito quebrantado para servirmos ao Senhor. Então, meus amados irmãos, julgado é porque Deus julga a sua obra. O que nós fizermos no Senhor, temos que fazer de maneira excelente. E aí então, no versículo 19, na sua continuidade, diz que ele era filho de Safate, mas a Bíblia diz que estava lavrando. Todos nós temos responsabilidade. A Bíblia diz que Eliseu estava lavrando, estava trabalhando, estava com suas funções, suas atividades, sua habitualidade, estava no serviço, mas Deus o chamou. Meus amados irmãos, há pessoas que dizem o seguinte: eu não vou servir na obra de Deus, porque eu ainda tenho que fazer isso, aquilo. Eu não vou fazer uma escola de líderes, porque eu tenho meu trabalho, minhas atividades, eu tenho pouco tempo para fazer. A questão não é essa, a questão é Deus te chamou para fazer. A questão é, Deus foi ao teu encontro, tirou um homem que estava indo para o sul, e foi para a região leste, e aí Deus então muda a rota de um homem para te encontrar. A questão então não é se você não tem tempo, a questão não é se não é o que você se planejou para fazer, a questão única é, Deus te chamou? Deus te chamou? Porque se Deus te chamou, é para você fazer, é para você ir, é para você caminhar, é para você militar. A Bíblia diz então que ele estava lavrando a terra, ele estava sulcando a terra, ele estava trabalhando para afofar a terra, para melhorar a terra, para plantar a terra, mas Deus chama ele. Muitas vezes no meio da coletoria, como aconteceu com Mateus, que Jesus chama a pessoa. Você pode estar no meio das suas atividades, do seu trabalho, dos seus estudos, não importa. Deus chamou, diga: eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia continua dizendo: e lavrava a terra com 12 juntas de bois adiante dele. O número 12 é um número muito significativo, e ele significa organização. A Bíblia diz que Deus, ele quando vai dividir a terra de Israel, ele divide em 12 tribos diferentes. Cada um tem a sua função, cada um com a sua característica, mas todos unidos e organizados. A Bíblia diz que quando Moisés vai enviar espias para a terra de Canaã, ele envia 12 espias. A Bíblia diz que Jesus, quando vai chamar os discípulos, Jesus podia ter chamado 20 discípulos, Jesus podia ter chamado 200 discípulos, Jesus podia ter chamado 1000 discípulos, mas ele chama 12, organização e unidade. Meus amados irmãos,
nós devemos trabalhar unidos para que alcancemos resultados melhores. Nós devemos unir as nossas forças, os nossos talentos, por quê? Porque ninguém é completo em termos de dons em si próprios. Nós dependemos uns dos outros. Um é mão, outro é dedo. Um é pé, outro é perna. O único membro que é muito definido nesse corpo é Jesus, que é o cabeça. Ele que organiza, mas todos devemos estar juntos. Então, quando a Bíblia fala que ele estava lavrando a terra com 12 juntas de boi, é porque era uma pessoa que tinha posses, em primeiro lugar. 12 juntas, nós temos uma pessoa que tinha recursos, tinha terra, estava trabalhando ali, mas Deus o chamou para fazer a sua obra. Então, se Deus o chamou, faça, se organize, comece a se planejar para isso, comece, olha, o que importa agora é o que Deus falou no meu coração, é a direção de Deus, o chamado de Deus, e vá e faça. Trabalho organizado, trabalho em equipe, é o que nós temos que aprender a fazer. Há muitos ministérios que colocam debaixo do letreiro o nome do pastor, ministério fulano de tal, ministério pastor tal, ministério... Meus amados irmãos, a igreja não é um ministério fulano de tal, é só Jesus, é o nome que aparece, tem que aparecer. Por quê? Porque pode ter um pastor e Deus vai usar, e nomes nós vamos gravar e usar como referências. A questão não é essa, nós devemos honrar essas pessoas, sim, mas o que nós devemos entender é que a igreja não é construída com uma só pessoa. Nós mencionamos os 95 anos de idade do nosso irmão Otton, que faz hoje. E a gente se lembra da caminhada, do tempo que temos aqui caminhando. Aí olha a Lúcia Tauil, a Lúcia Hidalgo, a irmã Marilene. Olha, se eu fosse citar os nomes dos irmãos que fazem parte dessa caminhada há tantos anos, e talvez alguns nem conheçam porque não estão no púlpito, mas independentemente de quem esteja no púlpito, eles são tão operadores do crescimento e desenvolvimento da obra para a glória de Cristo, do que o pastor que pode ter o seu nome conhecido. Então, as 12 juntas de bois mostra unidade, equipe, empenho em nos unirmos para lavrarmos a terra e atendermos o chamado de Deus. Aí é versículo 19 ainda. A Bíblia diz: Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Elias não falou nada. O chamado de Elias para Eliseu foi um chamado silencioso. Ele simplesmente aparece onde estava Eliseu, trabalhando. No meio do trabalho de Eliseu, ele pega a sua capa, o seu manto, e ele passa sobre Eliseu. Elias só faz isso, tira o seu manto, passa sobre Eliseu, lançou o seu manto sobre ele. De repente, tudo muda na vida daquele homem, por causa disso. Esse manto representa a cobertura, o manto está sobre ele, e aí representa o que? Transmissão de autoridade, representa nova responsabilidade, representa uma nova fase na vida, a vida mudaria naquele homem. E o versículo 20, então, no seu início, a Bíblia diz: então Eliseu deixou os bois e correu após Elias. Eu acho muito interessante isso de correr após Elias. 1 Samuel, capítulo 3, diz que Samuel, ele corre até Eli, quando pensa que Eli está chamando ele, era Deus que estava chamando ele. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, que Davi corre até Golias para enfrentar o seu gigante. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, que somente aquele que corre e chega até o final da corrida e vence a corrida vai ganhar o prêmio. Quem chega ao final da corrida, porque muitos começam e desistem no meio do caminho. Nós estamos numa corrida, meus amados irmãos. Nós estamos num caminho para recebermos nosso galardão. Então eu digo para você, não desista no meio do caminho. Há muitos que já fizeram grandes conquistas. O que importa não é a velocidade. O que importa é que você corra.
O que importa é a sua disposição em correr. A gente fica vendo essas maratonas e a gente percebe que no final, lá no meio, às vezes nem no final, mas mais no meio, sempre fica um grupo bem unido. E aí no finalzinho, eles vão passando, chegam e vencem a batalha. E, por outro lado, muitos dos que começam na ponta nem terminam a corrida. Nós devemos completar a nossa carreira, inclusive a ministerial. Você tem um chamado, Deus te colocou com uma responsabilidade, então faça como Eliseu, corra, vá, faça, demonstre que você realmente entendeu o teu chamado. É o que eu acho mais lindo nessa história, mais interessante, mais curioso, é que Elias coloca o manto sobre ele e continua andando, porque se ele correu até Elias, ele ficou parado um tempo. Porque se Elias parasse ao lado de Eliseu, colocasse o manto e ficasse parado, ele não corria até Elias. Elias, ele joga o seu manto sobre Eliseu, continua andando, sem falar nada, como se Eliseu estivesse tirando a capa. O que é isso? Ele está andando, peraí, Deus está me chamando. Há momentos quando Deus chama, você aquece o teu coração, Deus sabe o teu chamado, é hora de você ir. E aí então continua o texto dizendo, e disse, aí Eliseu fala para Elias, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu os seguirei. Meus amados irmãos, nós aprendemos na Bíblia sobre honra. Honra aos pais, em Êxodo capítulo 20. Honra aos anciãos, Levítico capítulo 19. Honra, que muitos não fazem, mas a Bíblia fala para fazermos. Honra aos patrões, Provérbios capítulo 27. Honra a Cristo, João capítulo 5. Nós devemos honrar, nós somos pessoas que têm que praticar um princípio, que é o princípio da honra. Mas a primeira mostra que Elias era um homem certo, um homem correto, um homem justo, é que a preocupação dele, quando corre até Elias, Eliseu fala para Elias, Elias, eu vou te seguir, peraí, mas antes disso, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Ele não esquece as suas bases. Muitos na obra de Deus, nós sabemos que muitos, eles vão perder pais, irmãos, mães e irmãos, por causa da obra de Deus, mas não é por isso que vamos deixar de honrá-los. Nós devemos honrá-los sempre. Tem crises, tem momentos, tem dificuldades, mas a honra tem que ser, nós aprendemos isso com Eliseu, vai fazer a obra de Deus? Vou fazer a obra de Deus, mas antes disso, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. E aí então o texto continua dizendo, Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Pela primeira vez Elias fala, vá e volte, porque você já sabe o que eu fiz com você. Elias nem explica o chamado, ele fala, você já sabe, porque o mesmo Espírito que falou Eliseu, falou Elias. O mesmo Espírito que falou sobre o chamado a Eliseu, falou a Elias, falou antes a Elias. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender essas questões sobre a importância de nós termos discernimento. Há pessoas que falam, não, eu para ouvir a voz de Deus, eu tenho que ouvir a voz grossa, com o céu abrindo, com trombetas tocando, com raio de sol iluminando na minha cabeça, e assim que eu vou ouvir a voz de Deus. Mas às vezes, como Deus fala para o próprio Elias, Deus não vai falar no meio de trovões, não vai falar no meio de vendavais, não vai falar no meio de furacões, não vai falar no meio de... Deus vai falar no meio de uma brisa suave e leve. Deus vai falar através da pregação da palavra que você, por exemplo, está ouvindo. Deus vai falar através de uma pessoa que falou, eu estava orando por você, e Deus falou isso. Deus vai falar através da leitura da palavra de Deus, que você vai começar a ler, e Deus vai começar a dizer, essa palavra é para você. Nós devemos ler a Bíblia assim, meus amados irmãos, porque há uma diferença a pessoas que têm dificuldade muito grande com leitura bíblica, porque buscam ler a Bíblia, procurando informações, não procurando o que Deus quer falar ao seu coração. Quando nós lermos a Bíblia, mais do que informações, você diga, Deus,
fala comigo pela tua palavra. E a palavra de Deus não volta vazia, ele vai falar algo ao teu coração. Nesse momento então, ele fala, você já sabe o que eu fiz com você. Deus então já está dando a Eliseu discernimento, a percepção do que é a voz de Deus, do que é a voz da carne, o entendimento de que tudo está conduzindo ele para isso. E aí no versículo 21, na sua primeira parte, a Bíblia diz, Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois, o que ele fez? Cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Vocês se lembram que ele volta para beijar o pai e a mãe? Para se despedir dos pais? Ele volta para se despedir dos pais. Mas quando ele está lá, ele fala, peraí, eu vou iniciar uma nova jornada, eu vou iniciar um novo ministério, mas antes disso eu vou alimentar o povo. Meus amados, nós somos chamados, quando Deus nos chama, Deus coloca em nós o desejo de alimentar o povo. Ele alimenta o povo com aquela junta de bois, ele alimenta o povo com aquela carne, ele faz um churrasco para o povo, porque ele falou, eu não vou sair sem alimentar o povo. Já é uma percepção do que seria o ministério de Eliseu, o homem que alimenta vidas. Já é o que Deus quer fazer conosco, quando Deus chama, quando Deus nos lança o seu manto, quando Deus nos direciona a segui-lo no ministério. O propósito de Deus é que nós já sejamos bênção para o povo. Nota bene, ele não vai começar a alimentar o povo depois que ele está na frente com Elias. Ele vai despedir dos pais e já começa a alimentar o povo. Ele vai despedir dos pais e já começa a abençoar o povo. Ou seja, ele já vivia na percepção de que ministério, eu posso começar a fazer a escola de líderes daqui a 2 meses, mas não é por isso que você não vai abençoar o povo no dia de hoje. É para ser bênção e ser bênção logo. A Bíblia então continua dizendo, no versículo 21, então, se levantou, e o que ele fez? Seguiu Elias. Ele despede dos pais, ele alimenta o povo, agora ele se levanta, bom, está muito bom aqui, mas eu tenho que seguir Elias. Nós não andamos sozinhos, nem Elias, que era o líder solitário até então, e até na mesma reclamação a Deus, eu sou o único que está fazendo, ele era um homem solitário, nem Elias, Deus deixou ele passar o resto de sua vida solitário, ele enviou alguém, enviou Eliseu. Quando ele sobe assunto aos céus, sem experimentar a morte, a última pessoa que ele vê é quem? Eliseu. Meus amados irmãos, nesse momento, nós vemos que ele segue Elias. Por quê? Porque Deus queria colocar Elias como referencial para o ministério de Eliseu. Nós temos que ter referenciais, ainda que não devamos apoiar a nossa fé neles. A nossa fé é apoiada em Jesus, somente em Jesus. Mas servos de Deus são referenciais. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo número 11, Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A Bíblia diz, em Efésios, capítulo número 5, sede imitadores de Deus. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 6, sede imitadores daqueles que, pela fé e longanimidade, ergam as promessas de Deus. Ou seja, imitadores daqueles que têm fé e longanimidade. Nós devemos então procurar pessoas para imitar, porque isso nos ajuda. Nós somos assim desde crianças. Quando o bebezinho olha o sapato do pai e começa a andar na sala com o sapato do pai, é um referencial. Nós temos que ter referenciais, mas não devemos apoiar nossa fé neles. Eu gosto muito desse texto que eu sei, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, me imitem naquilo que eu estou imitando a Cristo, não me imitem naquilo que eu não estou imitando a Cristo. Não me imitem nas coisas erradas que eu faço. Não imitem se um dia eu falho no temperamento, na minha forma de falar, não me imitem nisso. Agora, em tudo que eu faço que eu imito a Cristo, me imitem. É o que Paulo está dizendo. Então nós temos que ter referenciais. Seguiu
Elias. Ele agora tinha uma direção. Deus colocou ele na direção de uma pessoa para abençoá-lo. Deus colocou na direção de uma pessoa para ser referência. Deus colocou ele na direção de uma pessoa, podia colocar na direção de 20, mas colocou na direção de uma, para que ele fosse o referencial principal. Nós temos vários referenciais. Quando lemos um livro, como assistimos uma mensagem, participamos de uma palestra, várias referências, mas nós temos uma pessoa que é o referencial que Deus colocou na nossa vida, como Elias colocou na vida de Eliseu. E eu termino. Eu concluo essa mensagem com a última parte do versículo de número 21. A Bíblia diz então que ele seguiu Elias e o servia. E o servia. Meus amados irmãos, Jesus é o nosso exemplo máximo. Não existe nada que se compare, nem proximamente a Ele. Ele é o tudo. Ele é o máximo. Agora, Ele, Marcos capítulo 10, nos mostra que não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir aos outros. Chamado ministerial é servir vidas, é abençoar vidas, com os dons e talentos que Deus está te dando, te deu ou vai te dar, mas é servirmos vidas, abençoarmos vidas, esse é o propósito dos chamados. E aí então, nós devemos servir ao Senhor. Muitos querem seguir, mas não querem servir. Muitos querem colher, mas não querem plantar. Muitos querem ver, mas não querem se envolver. Nós devemos ter o espírito de servos que Jesus nos legou como ensino prático para todos nós. Ele seguiu Elias e o servia. Ele seguiu um servo de Deus, o servia, uniu forças, porque Elias, apesar de todo o seu histórico, precisava de Eliseu. E Eliseu precisava de Elias. E nós precisamos uns dos outros. O meu desejo e a oração que eu quero fazer agora, eu convido então a que você, por favor, se coloque de pé. É uma oração com dois enfoques. O primeiro enfoque de minha oração, eu convido a que você, por favor, feche os seus olhos. É a oração para aquele que precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Eu já vou orar por aquele que precisa tomar uma decisão de seguir, servir, mas o principal é: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao senhorio de Jesus Cristo. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã? Eu faço então a segunda pergunta. A você que ouviu essa mensagem, talvez você tenha dito: olha, eu já cansei do ministério, eu já cansei de servir, eu estou no meio do trabalho, eu tenho muitas atividades, mas Deus está te direcionando a algo, e você tem dito não, você tem sido reativo, você tem colocado dificuldades, como Elias colocou, mas Deus faz uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? E você então, que ouviu essa mensagem, entendeu que a mensagem é para você, coloque a mão no seu coração, porque eu quero orar por sua vida. Pai amado, Deus bendito, várias vidas aqui colocaram as mãos em seus corações, eles entenderam que essa mensagem foi para cada um deles, e o que eu te peço, Deus, fala com cada um deles, e que em nome de Jesus, eles possam te seguir e te servir. Abençoa cada passo que eles derem, e aqueles que são chamados a uma vida ministerial, ao exercício ministerial, que tu uses para abençoar o povo, para levar a mensagem de Deus para o povo, para alimentar o povo, e para que o povo glorifique somente a Deus em todo momento. Que sejamos, Deus, canais de bênção. Que sejamos, Deus, pessoas que seguem e servem. E, Senhor, com gratidão no coração por entender que isso é um privilégio, Pai. Muito obrigado. E o que nós pedimos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer um convite a você que tem sido tocado para falar: olha, Deus, eu quero me envolver mais na tua obra.
servindo no ministério, eu quero atender o teu chamado. Se você é uma das pessoas, eu estou sentindo que há pessoas que vão sair daqui com um chamado missionário, algo maior do que você tinha projetado, Deus está falando no teu coração. Se você é uma das pessoas, coloca a mão no teu coração agora, Pai amado, e nós oramos por essas vidas, pedindo, Deus, que conduzas, direciones e abras as portas, para que eles possam cumprir o teu propósito para as suas vidas, a missão que legastes a cada um deles. E o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém, e que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus, amém, queridos?